O quê? Golpe fantasma de Fênix? Ikki explica que é um golpe lendário que não afeta o corpo, e sim o espírito. Foi com isso que ele atacou Suikyo. Xion entende que foi por isso que Suikyo ficou sem forças para dar o golpe final e foi embora. Porém, Ikki diz que somente menos da metade do dano foi causado, não chegou a destruir a sua mente. No máximo, ele verá pesadelos do passado. O juiz começa a sofrer muito. Ele fica bem revoltado contra Ikki por seu comportamento petulante. Aquele maldito golpe diabólico estava provocando alucinações nele. Irmão! Suikyo! Suikyo começa a ter lembranças do seu passado. Seu irmão mais novo, Suishou, estava passando por uma terrível enfermidade. Suishou fala que não tem muito tempo. Logo, ele irá morrer. O que você está dizendo? Você não vai morrer! Certamente sua doença irá melhorar. Por isso, aguente firme, Suishou! Athena, por favor, salva a vida do meu irmão. Nós somos irmãos sozinhos nesse mundo. Em troca, eu não me importo em oferecer a minha vida. Por isso eu te peço, por favor, salva a vida do meu irmão. É inútil! Seu irmão morrerá logo! Suikyo pergunta quem era aquela figura. O estranho responde que é o enviado do inferno. Ele veio levar o Suishou. Suikyo tenta o golpear, mas o estranho esquiva facilmente dizendo que é inútil. Todas as criaturas acabam sob o domínio da morte igualmente. Ninguém pode resistir. Contudo, tem uma razão especial para ele ter vindo. O estranho fala: jure lealdade para o Imperador Hades. A senhora Pandora se agradou muito do seu poder. Ela disse que se você aceitasse, lhe concederia o posto de um dos 3 juízes do inferno. Suikyo diz que aquilo era bobagem. Ele nunca iria trair Athena. Porém, o estranho diz que se ele se recusar, quem irá sofrer seria o seu irmão. Logo, ele iria morrer. E quando isso acontecer, ele será desmembrado em inúmeros infernos, sofrendo por toda a eternidade. Nesse instante, Suikyo acorda assustado. Tudo era um sonho. Ele fala que Ikki até que foi bem, mas seria ingenuidade o elogiar. Com aquele nível, não conseguirá o destruir. Voltando para a casa de Ares, Xion, entendendo toda a situação, permite que Ikki atravesse sua casa. Ele fala que uma nuvem negra pairava pelas 12 casas. Com Athena sendo um bebê, era melhor que ela tivesse o máximo de aliados. Além do mais, ele sente que a invasão do próximo inimigo está próxima. Ele deve proteger a casa de Ares com sua vida. Com isso, Xion manda Ikki ir rápido. Mas, o Cavaleiro de Fênix ressalta que aquele homem, Suikyo, será que ele é realmente um inimigo? Eu vim lutando contra vários inimigos até hoje, mas eu nunca vi nenhum homem como ele. Parecia que ele estava se torturando completamente durante a batalha. Aquele homem chamado Suikyo está caminhando sozinho em um caminho de espinhos. Na casa de Touro, percebendo os espectros ali, Shun se pergunta se Xion foi realmente derrotado. Mas o Touro, de forma bem grossa, manda eles irem logo. Afinal, eles não passavam de estorvo para ele. Assim, os dois partem. E os espectros, bem confiantes, partem para cima de Ox. Eles perguntam o que o Touro estava olhando. Por acaso, estava com medo deles? E nesse momento, Ox elimina todos com apenas um golpe. O grande Touro diz que não estava prestando atenção em meros insignificantes como eles. Ele estava olhando para uma pessoa só. Suikyo chega. Frente a frente, está prestes a iniciar o embate do Touro Dourado contra o Juiz de Garuda. Levante-se, Touro! Com você sentado não haverá luta. Ox fala: não seja presunçoso, moleque. Tendo um espectro como oponente, como estou, é mais do que suficiente. Você morrerá antes de dar 3 passos de onde estou. Suikyo responde que ele irá. Porém, se ele conseguir, quem morrerá será o Touro. Nesse momento, Suikyo parte para cima de Ox. Xion sente uma onda de choque. Ele vê que foi um golpe liberado por Ox.
Ele diz que mesmo sendo Suikyo, se ele enfrentar um verdadeiro Cavaleiro de Ouro, talvez não resista. O poder esmagador de Ox o fará em pedacinhos. Bem triste, Xion começa a chorar. Shun e Tema também sentem. Um grande tremor de terra não parava até agora. Realmente era um cosmo monstruoso. Tema diz para Shun que enquanto Ox estiver lá, eles não têm o que se preocupar, e os dois partem para a casa de gêmeos. Em um passado ainda mais distante, o irmão de Suikyo, Suisho, havia morrido. Suikyo fala para Xion que foi ordenado pelo Grande Mestre para fazer um reconhecimento em Florença, a sinais da ressurreição dos espectros nessa área. Xion e Duko, eu tenho um pedido. Os dois não entendem. Há algo a mais que o preocupa? Suikyo responde que não e sai pedindo para cuidarem do túmulo. Xion diz que naquele dia que eles se separaram, nunca poderia imaginar reencontrar seu amigo vestindo uma sapuri. Naquele tempo, o que Suikyo queria nos dizer, qual era a verdade? O juiz do inferno havia sido arrastado violentamente vários metros da casa de Touro. Bem ofegante, ele se levanta. Ox diz que mesmo sendo inimigo de Sapuri, até que ele tem o seu valor, pois na verdade, ele deveria ter sido feito em migalhas. O Touro pergunta o que Suikyo recebeu de Hades além da Sapuri. Algum tesouro, como ouro ou prata, ou alguma utopia prometida depois da morte. Qualquer uma delas que ele aceitou, acabou no mesmo, sendo uma traição contra Athena. Ele não passa de um covarde que se vendeu a Hades. Ox parte para atacar novamente. Com uma mão, Suikyo para o ataque. Uma espécie de redemoinho começa a se formar de suas mãos. O juiz explica que a umidade da atmosfera se reúne naquele ponto para interceptar o golpe do inimigo. Esse é o seu poder de combate. Eu te disse, se eu desse mais que 3 passos, quem morreria seria você. Ox responde que ele acha mesmo que o deterá com essa fraca umidade. Ele tenta atacar com seu outro braço, porém Suikyo também intercepta. O espectro diz que mesmo sendo uma fraca umidade, o touro não a deve desprezar. Gotas de chuva perfuram rochas, e a água corta até mesmo o aço. Ox entende, mas percebe que aquilo era somente para defesa. Ele fala que fará em pedacinhos aquela defesa com seu grande chifre. Suikyo diz que já era tarde. Ele deveria ter o atacado com toda sua força desde o início. Agora já era tarde demais. Ox usa seu grande chifre, só que nesse momento, uma estaca de gelo perfura seu ombro. O juiz explica que a água se congela para formar presas. As partículas de água em volta de Suikyo se tornam cristais, verdadeiras lanças de gelo. Ox, espere por mim no outro mundo. Lanças de gelo da Lotus Branca! Ox é perfurado por todo seu corpo com aquelas lanças. Ele tenta dizer algo sobre Suikyo, mas acaba morrendo. Suikyo o reconhece como o verdadeiro Cavaleiro de Ouro. Mesmo morto, protege a Casa de Touro. Agora que Ox está morto, o que haverá nos próximos confrontos de Next Dimension? Nos arredores do Templo da Lua, onde fica localizada a prisão da Lua, Calisto chama por Toma. Ela diz que chegou o momento dele sair da prisão da Lua. Toma pergunta o que Calisto queria dele. Não haveria outro motivo para libertá-lo. Calisto responde que ele deve tomar a cabeça de um dos Cavaleiros de Bronze de Atena. Seu nome é Seiya. Me nego, eu sou um prisioneiro. Contudo, eu já fui uma vez um guerreiro do céu, um anjo. Não vou tomar a cabeça de um simples cavaleiro de bronze. Calisto pergunta, está me desafiando? Nesse momento, Toma começa a sofrer. Calisto fala que ele não pode se opor a ela. Ele não deve esquecer o significado daquela máscara. Ela pode livremente fazer sua vontade ser a vontade dela. Calisto ainda diz que, anjo ou não,
é apenas um anjo caído de uma asa só. Desde o começo, ela o manteve ali para situações como essas. Se cumprir essa missão, poderá retirar essa máscara e será um homem livre. Toma pergunta mais uma vez o nome desse cavaleiro. Calisto, soltando, diz: Seiya. Vá, Toma, e traga a cabeça de Seiya com o poder dos incríveis anjos. Entendido. Farei com a ajuda de minha glória. A armadura dos anjos. Voltando à casa de Touro, Ikki chega. Ele fica impressionado com o cenário destruído pela batalha. Ele pergunta ao Cavaleiro de Touro o que aconteceu com Suikyo. Porém, olhando melhor, ele vê que o Cavaleiro de Touro está morto. Mesmo depois de morto, continua a proteger a casa de Touro. Mas o que terá acontecido para sua armadura de ouro ter recebido tais danos? Será que esse foi um golpe causado por Suikyo? Ikki, impressionado, diz que as habilidades dele são terríveis. Shun sente alguma coisa. Tema pergunta o que é, e Shun responde que sentiu o cosmo do seu irmão, o Cavaleiro de Bronze de Fênix. Tema pergunta se ele também veio do futuro, e Shun diz que não há dúvidas. A vinda de seu irmão seria igual contar com a ajuda de um exército de 100 homens. Tema fala que o irmão dele deve ser incrivelmente forte, porém, eles não têm tempo de esperar por ele. Finalmente, os dois chegam na casa de Gêmeos. Caminhando um pouco, Tema não entende. Não era pra ter um Cavaleiro de Ouro protegendo a casa? Mas o lado bom é que eles podem passar sem problemas. Correndo pela casa, Shun diz para eles terem cuidado. Há algo estranho. Essa casa está muito misteriosa. Os dois saem, e Tema diz para Shun que saíram sem problemas. Não aconteceu nada de estranho. Entretanto, eles voltam para a entrada da casa. Tema não entende nada, mas Shun se dá conta. Essa casa de Gêmeos é igual à do futuro. Voltando para Seiya no ano de 1990... Toma, trajando sua glória, aparece. Você deve ser o Seiya. Eu vim pela sua cabeça. E agora? Será que Seiya será assassinado? Continua no próximo episódio. Toma está prestes a tirar a vida de Seiya. No entanto, olhando mais atentamente, ele para. Isso é ridículo. Tanto o cosmo quanto a força vital daquele homem eram quase inexistentes. Esse cara é praticamente um cadáver. Toma não pode acreditar que tiveram que utilizar um anjo para matar alguém. Calisto, isso é um insulto. Mas, se eu der a ela a cabeça dele, serei finalmente livre. E mais importante ainda, poderei buscar a minha irmã, da qual eu fui separado há muito tempo. Irmã, espere por mim. Indo o matar novamente, o anjo pede para que Seiya não guarde rancor dele. E nesse momento, a cabeça de Seiya é cortada. Shun se espanta. Tema pergunta o que aconteceu. Shun diz que não era nada. Ele só teve uma terrível sensação. Ele sente que Seiya está em perigo. Tema questiona: Seiya? Se refere ao Pégaso do futuro? Shun confirma, mas de qualquer forma, agora a prioridade deles é chegar até o lado de Athena e cumprir a missão. Tema questiona como eles farão para atravessar a casa de Gêmeos. Shun fala que eles terão que tentar passar novamente. É a única opção que eles têm. Eles partem, e novamente andando pela casa de Gêmeos, o espaço começa a distorcer. Shun diz que é igual a outra vez. Um cosmo estremecedor que parece unir a luz e as trevas. Realmente há algo estranho na casa de Gêmeos. De novo, eles avistam a saída e saem da casa. Porém, novamente eles voltam para a entrada. Não só isso, havia agora duas casas de Gêmeos.
Shun explica pro Tema que a Casa de Gêmeos se transformou em um labirinto que impede as pessoas de avançar. Só que o labirinto não é nada mais nada menos que uma ilusão. Se não deixarem se influenciar por ela, poderão cruzar a casa. Shun ainda diz que eles não têm tempo a perder, cada um deve ir por uma casa. Tema fala que aquele que cruzar deverá ir para a casa seguinte sem esperar o outro. Shun concorda e fala mais uma vez que tudo é só uma ilusão. Ele não deve se deixar enganar por ela. Tema entende e os dois selam o acordo. Espero que possa cruzar a casa salvo, para que possamos nos encontrar mais adiante. Shun. Enquanto isso, Toma sente um cosmo extremamente poderoso. Ele se pergunta como é possível que um cosmo tão poderoso saia de uma pessoa praticamente morta. Ele percebe. Aquele cosmo emanava da pulseira de flores que está no braço de Seiya. Esse cosmo imenso só pode pertencer a um deus. Toma não consegue se aproximar sequer um passo. Aquela pulseira o havia imobilizado. Toma, indignado, faz Seiya flutuar com seu cosmo. Ele diz que se Seiya cair daquela altura, com certeza morrerá. E ele poderá cortar sua cabeça sem nenhum problema. Espere! Se você fizer o Seiya cair, você também perderá sua vida. Toma pergunta. Quem é você? Marin chega no local. Ela fala que pergunta o mesmo pra ele, porque ele tinha vindo ao santuário tomar a vida de Seiya. Ela diz que não sabe quem ele é, mas ela não deixará partir com vida. Ela manda descer o Seiya com cuidado, e se encarando, Toma o derruba de uma vez. Marin, o chamando de miserável, rapidamente agarra Seiya. Nessa hora, Toma encurrala. Será melhor que segure ele firmemente. O Seiya poderá cair e se machucar. Você me incomodou bastante, mulher. É hora de você se pôr em seu lugar. Um ar frio surge. Toma, tentando se esquivar, se pergunta quem tinha feito isso. Marin se surpreende. Aquele era... Yoga de Cisne. Mais um protagonista aparece. Será que o ar gélido do cisne será o suficiente para conter o avanço do Guerreiro Celeste? No Templo de Gêmeos, Shun está atravessando a casa. De repente... finalmente aparece o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Shun tenta explicar sua história ao Dourado. Ele fala seu nome e sua patente e diz que não veio causar nenhum dano nas 12 casas. Ele somente quer encontrar Athena, que acaba de nascer. Shun pede para passar, mas o Cavaleiro de Gêmeos não diz nada. Andrômeda diz que não tem tempo a perder e calmamente passa pelo Cavaleiro de Gêmeos. Conseguindo passar, Shun se dá conta que realmente era só uma ilusão. Se ele tentasse atacar, seus golpes seriam refletidos. Vendo finalmente a saída, Shun se apressa. Voltando ao futuro, Yoga diz: enquanto eu estive ausente do santuário, aparece um sujeito desconhecido. Não é um Marina, nem um espectro, muito menos um cavaleiro. Quem é esse homem? Marin grita que ele veio assassinar o Seiya. Yoga não deve deixá-lo escapar. Os dois se movem rapidamente para o lado. Toma diz que se intrometer o custará muito caro. Nesse momento, os dois se golpeiam. Yoga diz: você parece forte. Nesse caso, lutarei a sério. Irá testemunhar a dança do cisne. Yoga ataca com seu pó de diamante. Porém, Toma se defende do ataque. O anjo pergunta: o que aconteceu? Não disse que iria lutar a sério? Patético. Essa força não será o suficiente para me enfrentar. Desta vez, será você que receberá o meu ataque. Tome isso, o punho de um anjo, o guerreiro celestial. Yoga e Marin se espantam. Um anjo? No entanto, antes que pudesse prosseguir, o punho de Toma congela.
fazendo-o cair no chão. Toma se pergunta quando isso aconteceu. Será que foi naquele momento que ele foi atacado? Ele percebe que Yoga é mais forte do que ele pensava. Marin rapidamente vai para trás do anjo. Ela fala para Yoga para eles atacarem juntos. Agora não tem como ele escapar. Encurralado, Toma diz que deixará essa batalha para depois. Mas na próxima vez, definitivamente tomará a cabeça de Seiya. O anjo acaba sumindo do local. Marin fala que é inútil. Se realmente aquele sujeito for um anjo, eles não terão chance de capturá-lo. Yoga pergunta a Marin se ela sabe por que o anjo queria a cabeça de Seiya, mas ela não fazia ideia. Ela só diz que tem um pressentimento que algo terrível está os esperando. Yoga se pergunta se o céu começou a atacar o santuário. Marin diz que não há dúvida, levando em conta que um guerreiro do céu foi enviado. Mas Marin diz: esse anjo... tenho a impressão de ter encontrado ele em algum lugar, em um passado distante. Shun finalmente sai da casa de gêmeos. Ele percebe que Tema ainda está dentro da casa, porém, ele não pode fazer nada a respeito. Os dois prometeram seguir em frente. Shun diz em seu pensamento que Tema não deve ser enganado pela ilusão e nem atacar. E finalmente, ele se dirige à casa de Câncer. Será que a Casa de Gêmeos tem algum segredo oculto? Em um lugar perto do santuário, Toma em seus pensamentos se pergunta como ele pode ter fracassado em sua missão sendo um anjo. Se não tivesse interrompido, ele com certeza teria tomado a cabeça de Seiya. E também aquela amazona. É como se ele já a tivesse visto em algum lugar. Irmã! Toma! Irmã! Toma! Não poderia ser. De qualquer modo, a tarefa mais importante é tomar a cabeça de Seiya. Espere um pouco, Seiya. Na próxima vez, será o seu fim. Enquanto isso, Tema se depara com um cavaleiro de gêmeos. Lembrando das instruções de Shun, ele não ataca, ele também não se deixa levar pela ilusão, atravessando calmamente. A cena corta para Shun. Ele diz que está preocupado com a senhorita Saori, mas ele também está preocupado com Tema. Seu temperamento é igual ao do Seiya. Provavelmente ele irá lutar com os gêmeos. Se ele ficar preso na outra dimensão, irá parar em um lugar desconhecido. De maneira nenhuma ele pode deixar que isso aconteça. Lembrando de tudo que passou com o Tema até ali, ele volta para salvar seu novo amigo. Tema é jogado para longe pelo Cavaleiro de Gêmeos. Tema não entende. O que é isso? Não era para ser uma ilusão? Isso é real. Novamente os gêmeos o atacam de novo. Tema se equilibra no chão e, sem escolhas... No entanto, antes de ter chance, ele é arremessado para outra dimensão. Rapidamente, a corrente de Andrômeda vem e salva Tema. Voltando ao passado, Yoga se surpreende com toda a história que Marin conta, da ida de Shun e Athena ao passado. Ela diz que escutou que restam apenas 3 dias de vida para Seiya. Yoga quer ir ajudá-los, mas está preocupado com Seiya. Eles não sabem quando o anjo planeja atacar o Seiya novamente. Chegando ali, Shina diz para ele não se preocupar. Ela não sabe nada sobre esse anjo, mas ela e Marin cuidarão de Seiya. Ela fala para Yoga ir ao encontro de Athena. Voltando ao passado, Shun agarra Tema. O Cavaleiro de Pégaso pergunta por que ele voltou. Shun diz que estava preocupado com ele, mas Tema o adverte que aquele gêmeos era real. Shun, juntamente de Tema, começa a ser carregado pela outra dimensão. Shun usa sua corrente para agarrar numa coluna, fazendo isso com suas forças, ele volta para a casa de gêmeos. Tema continua a gritar que isso era inútil, ele pede para Shun esquecer dele. Se isso continuar, ele irá derrotar os dois. Porém, Shun diz que não pode. Se for para sair dali, que os dois saiam juntos. Mas, se continuar assim, essa pressão terrível acabará com o Tema.
As correntes de Andrômeda começam pouco a pouco a se romper. No entanto, os dois caem. Ao que parece, alguém os salvou. Tema vê. Aquele homem era seu mestre, Suikyo. E agora, o antigo mestre salva seu pupilo. Quais serão as verdadeiras intenções do juiz de Garuda? Continua no próximo episódio.